Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, continuando dando uma olhada, vendo o que aconteceu, pra gente entender aí como é que funciona o racional por trás da minha cabeça, como é que eu analiso o ativo. EURUSD, né, que é o par de moeda que eu mais gosto de estar operando e quero estar compartilhando aí um pouco dessa minha visão que eu tenho no dia a dia. Esse é o terceiro vídeo seguido que eu faço exatamente sobre o EURUSD e, e cada vez mais, né, vou passando um pouco da minha visão para ir contribuindo de alguma forma da minha análise para com vocês aqui que me acompanham, beleza? A gente revisando, né? A gente percebeu e vem analisando que essa região aqui, que eu pintei até de verde, era uma região bastante importante, era uma região ali dos 114 mil, aliás, 14 mil, né? Na verdade, 1,14 mil. E no passado a gente percebeu que era uma região muito forte. Isso eu comentei nos vídeos anteriores, perfeito? Maravilha. O preço segurou, rompeu para cima, ficou segurando como suporte, né? Aquela famosa lei da bipolaridade. Uma resistência, vamos lá, só para dar uma resumida. Uma resistência, quando é furada, ela tende a virar um suporte. E um suporte, como é furado, ela tende a virar uma resistência. Então aqui a gente tem a famosa lei da bipolaridade no mercado financeiro e no suporte e resistência, que são as zonas ali importantes, né, que vão servir como suportes e também vão servir em algum momento como resistência. Maravilha. Olha só, aqui a gente teve mais um movimento que foi um movimento forte, que veio através de um volume financeiro, né? Então os players, podemos interpretar assim, que os players começaram a injetar grana, fazendo com que houvesse uma força grande para o preço movimentar, para primeiro sair dessa região, tá? Para primeiro sair dessa regiãozinha aqui, que a gente tinha uma região de resistência, né, que foi formada aí nesses últimos movimentos. Vou até pintar de branco aqui. Vamos tirar um pouco o zoom, ver se a gente identifica alguma coisa a mais. A gente pode perceber que a linha branca aqui já foi suporte, já foi resistência, então era um ponto interessante. E para ser rompida essa região branca aqui, essa linha branca, que até então era uma região de resistência, foi necessário entrar um volume um pouco mais forte. A gente pode perceber que os tamanhos dos candles também foram mais agressivos para prover esse rompimento, que foi justamente o que aconteceu. E em um determinado momento ali a gente percebeu uma falta de força na continuação desse movimento, que é totalmente natural após uma pernada de alta bastante agressiva, bastante forte. Normalmente o mercado ele vai funcionar como uma expansão de volatilidade e contração de volatilidade. E isso é representado claramente nesse movimento aqui. Expansão, o preço se deslocou de uma maneira bastante agressiva e começou a segurar através dessa pequena lateralização, podemos considerá-la assim. Maravilha. E temos aqui esse ponto que a princípio me parece que lá no passado, né, era uma resistência. Por quê? Porque, olha só, teve esse movimento de rompimento através de um fluxo para cima, jogando o preço para cima, os candles ali bem agressivos para cima. Teve esse recuo relativamente fraco, até com volume um pouco mais fraco. Né? Isso quer dizer o quê? Que podemos interpretar da seguinte forma: um movimento de alta com alto volume quer dizer que os players estão muito interessados em comprar, jogar o preço para cima, né? E enfim. E esse movimento de recuo acabou tendo o quê? Um baixo volume, ou seja, não teve tanto interesse para jogar o preço para baixo. Aí teve esse movimento, tivemos mais esse movimento aqui, que aqui teve uma briga muito grande para segurar nessa região, que a gente indo para o gráfico diário, essa linha verde aqui eu vou pintar de amarelo, tá? Amarelo. Vamos ver aqui o que, é que aconteceu lá no passado. Essa linha amarela, a gente pode perceber que foi uma região de resistência, que eu vou colocar no gráfico 4 horas para a gente ver ali um movimento mais detalhado, que é o tempo gráfico que eu gosto de utilizar para fazer swing trade, inclusive. A gente pode perceber que, olha só, essa região era uma região importante lá no passado e mais uma vez, olha só, suporte,
rompeu, virou resistência, resistência, rompeu, já teve um pullback aqui, rompeu para baixo, resistência, resistência. Cara, tá nítido para mim que essa linha amarela é uma região interessante que veio lá do passado. Ah, é tão interessante quanto essa primeira marcação que eu fiz aqui? Aparentemente não, tá? Mas eu não vou me atentar muito a isso nesse momento. Mas o que a gente pode perceber é que houve esse movimento aqui de tentativa de recuo, né? E o que era resistência até então no passado passou a se tornar, né, um suporte, aquela lei da bipolaridade, e acabou entrando no fluxo comprador, continuando esse movimento altista. Beleza? Então, queria só fazer essa leitura desse movimento para vocês entenderem um pouco mais, cada vez mais, né, sobre a minha visão, sobre o meu raciocínio, sobre a minha leitura e poder agregar cada vez mais um pouco com o conhecimento que eu posso estar passando aqui para vocês no YouTube. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa leitura. Óbvio, gráfico parado e tudo mais, mas é uma leitura que a gente consegue tirar no mercado em tempo real e não é fácil, não é fácil, tá? Mas a base para o tipo de leitura que eu faço é justamente essa que eu acabei de passar aqui para vocês no YouTube, e com o tempo as coisas vão acontecendo e eu vou cada vez mais mostrando esse meu tipo de raciocínio, esse meu tipo de pensamento a respeito desses movimentos. Beleza? Espero que tenha gostado, deixa o like se curtiu, tamo junto e até o próximo vídeo.